Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de um órgão maravilhoso que é o pâncreas. Vamos entender o que é o pâncreas, a sua anatomia e as suas funções. Cara, é um órgão que a gente mal fala, né? Tipo, estômago a gente tá toda hora falando, tô mal do estômago, mal do intestino, ai meu coração, estou apaixonado, poxa, atacou o fígado. Mas pouco falamos no dia a dia do pâncreas, mas ele é um órgão fantástico, extremamente importante. Nós vamos falar tudo sobre ele. Então, primeiramente, é um órgão, como eu falei para vocês, só que é um órgão do tipo glândula. Logo, o pâncreas é uma glândula. Tanto é que quando a gente está estudando sistema digestório, nós estudamos as glândulas anexas. Por exemplo, o pâncreas e o fígado. Então, ele é uma glândula. Agora, as glândulas, quem estuda tecido epitelial sabe que elas são classificadas. Tem várias classificações. O pâncreas é uma glândula do tipo mista. Poxa, professor, o que significa dizer que é uma glândula do tipo mista? Perceba, eu já vou adiantar aqui, depois a gente volta. Ó. Ela tem uma porção exócrina e tem uma porção endócrina. Então a porção exócrina, ela manda alguma secreção para fora da corrente sanguínea, por exemplo, para o nosso intestino. Já vou falar tudo isso aqui para vocês. Então essa é a função exócrina, para fora da corrente sanguínea. Enquanto o pâncreas também tem, porque é misto, então além da exócrina, também tem a função endócrina. Ou seja, ele manda secreções, manda hormônios, proteínas, para a parte do sangue, ou seja, para a corrente sanguínea. Por isso que a gente fala que o pâncreas é uma glândula mista. Aí está. Ah, professor, não lembro direito as classificações das glândulas. Tá, pô, assista a aula de tecido epitelial que a gente explica tudo lá. Mas enfim, como eu falei para vocês, então é uma glândula mista e o pâncreas, participa de dois sistemas. Então quando a gente está estudando fisiologia humana, nós estudamos o sistema digestório, poxa, e lá está o pâncreas. Sistema digestório. E também estudamos sistema endócrino. Terror da gurizada. Sistema endócrino tem um monte de hormônio, pra cá, e um monte de glândula. Bom, também o pâncreas está neste sistema. Então, para você ver a versatilidade deste lindo órgão, ele participa tanto do sistema endócrino quanto digestório. O sistema endócrino corresponde à porção, obviamente, endócrina do pâncreas. Como eu falei para vocês aqui, depois a gente vai voltar. E a porção do sistema digestório, obviamente, é a outra porção, que é a porção exócrina. Então perceba, tem a porção endócrina, o sistema endócrino, manda para dentro da corrente sanguínea, e a porção exócrina, que manda para fora da corrente sanguínea, que é o sistema digestório. Ah, como assim para fora da corrente sanguínea? Cara, manda para o teu intestino, para a luz intestinal, para o tubo, para a parte interior do teu intestino, onde está passando o bolo alimentar. Então ele participa da digestão, fundamental, certo? Então olha só, pessoal, vamos falar rapidamente da anatomia e da localização. Tivemos um pequeno corte aí porque eu tinha esquecido de escrever ducto pancreático, e aqui está. Vamos agora entender a localização e as partes do pâncreas. Então aqui em amarelo está o pâncreas. Pá, perfeito, professor, lindo. Do lado de cá, do lado esquerdo, está o baço. E do outro lado do pâncreas, do lado direito do pâncreas, está o duodeno. Lembrando que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Então ele fica ali entre o duodeno e o baço. O baço está aqui. Perfeito. Ele tem aproximadamente entre 15 e 25 centímetros. E pesa, pasmem, umas 100 gramas, um pouquinho mais. Perceba que ele também está atrás do estômago. Então ele fica nessa região aqui. Te liga só. Ele é dividido em 3 partes, didaticamente, que é a cauda, o meio a gente chama de corpo e mais perto do duodeno a gente chama de cabeça. Então, cauda, corpo, cabeça. Aqui no interior dele, captando as secreções que vão ser lançadas para o duodeno, existe o que a gente chama de ducto pancreático. Isso que eu tinha esquecido de escrever, se você voltar ao vídeo você vai ver que isso não estava escrito. Mas faz parte. E aqui, o ducto pancreático, no finalzinho dele, ele se junta com o canalzinho da vesícula biliar. Ok? Lá atrás, mas para essa região aqui, estará o fígado. Então, basicamente, essa é a anatomia. Claro que eu vou falar aqui das principais células que tem no pâncreas, que deve ser estudado na parte de histologia, mas eu vou explicar para vocês quando a gente estiver falando da porção exócrina e endócrina. Então, essa aqui, gurizada, o ducto pancreático, ele vem liberado no duodeno, ou seja, no intestino delgado. Quando o alimento sai do estômago, chegou lá, pá, ele encontra um ambiente
que tem que ser modificado. Então vem o suco pancreático liberado pelo ducto pancreático. E esse suco pancreático, vocês vão entender a característica aí. Ele tem um pH mais alto, é um pH mais básico, então, e tem diversas enzimas para ajudar na digestão. Lembrando que a digestão começa na boca, segue no estômago e depois termina no intestino delgado. E pá! As enzimas que são liberadas, tanto pelo pâncreas, quanto pelo próprio intestino delgado, quanto pelo estômago, tudo isso faz parte da digestão. Lembrando que a gente come um monte de coisa, só que a gente tem que absorver as partes menorzinhas do alimento. Então aqui está basicamente a anatomia. Vamos ver se eu não esqueci nada, não? Beleza, perfeito. Então olha só, gurizada, vamos agora para a parte mais importante. Vimos até então as características gerais, a anatomia do pâncreas, a localização. Agora vamos para as funções. Então primeiro nós vamos falar da porção exócrina. Lembre-se, é uma glândula mista, então tem porção exócrina e porção endócrina. A sua porção exócrina, perceba, está aqui, faz parte do sistema digestório. Portanto, a gente vai falar aqui de enzimas digestivas. Então ela é secretada no duodeno, já falei para vocês. Tem células aqui, tá? Que são chamados de ácinos pancreáticos, são conjuntos de células, um emaranhado de células que formam os ácinos pancreáticos, mandam a secreção para o ducto pancreático. O ducto pancreático carrega essa secreção, que a gente chama de suco, como se fosse um suco pancreático, ou seja, cheio dessas enzimas. Ela cai aqui e vem até o duodeno. Muito importante. Repara que aproximadamente 80% do pâncreas corresponde à sua porção exócrina. Isso é interessante a gente saber. Agora, olha só. Então, o suco pancreático foi liberado aqui no duodeno. Uma característica importante do suco pancreático é que ele tem um pH entre 7,8 e 8,2. Portanto, um pH mais alto. Imagina, sai do estômago algo super ácido. O estômago, ácido clorídrico. O pH lá embaixo, 2 o pH. Não pode continuar assim, porque tem enzimas que necessitam de um pH mais alto para agirem. Então, aqui o suco pancreático eleva o pH, tornando aquela região básica. Tranquilo? Então aí vem a grande questão. Professor, como é que o pâncreas... A biologia é linda, né? Um dia a gente tem que fazer live só para bater papo, né? Mas como é que o pâncreas sabe que tem que soltar uma secreção no intestino delgado naquele momento? Como é que ele sabe? Primeiro, existem 3 estímulos, ou seja, três etapas de estímulo da secreção do suco pancreático. Primeiro, cefálica, depois gástrica e intestinal. A cefálica, imagina, assim como no próprio estômago, nós estamos falando de um único sistema que é o sistema digestivo, mas obviamente voltando a nossa atenção para o pâncreas, para a sua porção exócrina. Quando você sente o cheiro de alimentos, quando você sente o gosto, não te dá você não começa a salivar, ou seja, é o teu cérebro mandando aquela informação, opa, se tem cheirinho de comida, se tem comida no prato, se você colocou comida na boca, você tem que começar a liberar, por isso que é ruim mascar chiclete. Por que é ruim mascar chiclete? Porque a mastigação também é um estímulo para o teu estômago começar a produzir enzimas digestivas. Só que tu não está engolindo nada, tu só está mastigando. Então ao longo do tempo pode causar problemas no estômago. Não é aconselhável ficar mascando chiclete, arriviria aí. Da mesma forma, esse estímulo, tanto olfato, a própria visão, quando a gente olha e começa a salivar, saliva, o estômago também começa a funcionar e é um estímulo para o teu pâncreas começar a liberar ou produzir com maior intensidade o suco pancreático. Ok, então essa é a parte cefálica, tudo envolvendo estímulos. Tem a parte gástrica, que é o próprio alimento caindo no estômago, formando, né, aquele bolo que vai passar em seguida para o intestino delgado, e a parte intestinal, que quando passa. Então essas 3 somadas fazem com que o teu pâncreas entenda que agora é a hora de lançar. Muito importante, essas enzimas aqui, que eu já vou falar para vocês todas elas só se tornam realmente ativas quando chega no intestino. Porque se elas estão se elas estão ativas no pâncreas, elas vão digerir o teu pâncreas e não pode digerir o pâncreas. Então elas sofrem algumas modificações, ok? Então isso aqui é o ok. Vamos agora para as enzimas, tá? Lembrando que tudo isso aqui é enzima, exceto o bicarbonato de sódio, que é um sal. Então aqui enzima, até as nucleases são enzimas. Isso aqui então é a enzima liberada no suco pancreático, imagina um líquido que está cheio dessas enzimas. E aonde ela atua? Ou seja, ela vai quebrar o quê? A amilase pancreática vai atuar sobre os carboidratos, sobre o amido, por exemplo, que não foi totalmente digerido na boca. Lembra que existe também a amilase salivar, que é produzida na saliva. Por isso que eu aconselho muito depois dessa aula você assistir a aula de sistema digestório. Agora também existe a amilase pancreática, que é produzida no pâncreas. Outra, lipase
pancreática? Poxa, lipase, já está falando de lipídio. O que ela vai digerir? Vai digerir lipídios. Ela vai produzir ácidos graxos, vai produzir... vai quebrar os grandes lipídios em lipidinhos menores. É a mesma coisa aqui, vai quebrar os grandes carboidratos em carboidratos menores. Lembrando que os carboidratos continuam a ser digeridos depois no suco entérico do próprio intestino delgado. Depois tem a tripsina, a quimiotripsina e a peptidases, que são outras enzimas, né? Todas essas três digerem proteínas em estágios diferentes. Lembra que proteína é um polipeptídeo gigantesco formado por vários aminoácidos. As proteínas começaram a ser quebradas no estômago pela pepsina. Veja que aqui é a tripsina, no estômago é a pepsina. Começou a ser quebrado lá, mas tu não consegue quebrar completamente as proteínas. Então existem fragmentos de proteínas, sabe, com vários aminoácidos, mas elas já começaram a ser quebradas. Aqui elas continuam a ser quebradas até chegar nos seus monômeros, que são os aminoácidos. Lembrando, pessoal, essas enzimas do suco pancreático vão se unir às enzimas do intestino, que são produzidas no próprio intestino. Ok. Depois tem as nucleases. Já está falando de ácidos nucleicos, ou seja, ela pega o DNA, pega o RNA para quebrar os ácidos nucleicos, que também é importante, a gente tem que digerir eles. E, obviamente, no suco pancreático está saindo eu tenho dificuldade para falar essa palavra, bicarbonato de sódio, que ele eleva o pH. Então é uma substância básica, eleva o pH, como já falei para vocês, porque essas enzimas elas vão ser ativadas neste pH. Ok? Imagina até porque, se não fosse isso aqui, aí gente, os caras das fake news aí, se tu botar no YouTube, água, como é? A água básica, ou água ácida, sei lá o que as pessoas põem lá. Imagina, toma uma água com pH básico. Só que chegou no teu estômago e esse pH já despenca. E aí ele vai voltar a ficar básico no teu intestino delgado. Então, pelo amor de Deus, cara. Então, gurizada, porção endócrina agora, que também é muito importante. A porção endócrina é formada basicamente pelas ilhotas de Langerhans. Não se confundam ilhotas de Langerhans com células de Langerhans. Tá? Importante, aqui são as ilhotas. Aqui então tem as células que fazem parte das ilhotas. Deixa eu botar esse pezinho aqui, muito bem. Tá? Tem as células que fazem parte da porção endócrina, que estão nessas ilhotas de Langerhans, e tem o produto, eu vou passando aqui e vou apagando as coisas, que barbaridade. E tem o produto, ou seja, o que ela produz? Por exemplo, as células beta produzem insulina, certo? E qual é a ação delas? Então vamos lá. Temos as células beta, alfa, delta, pp e epsilon. As células beta das ilhotas de Langerhans vão produzir insulina. No final eu vou falar de outro produto dessas células beta, tá? Mas agora é importante você se ligar. Produzir insulina. E o que a insulina faz? A insulina reduz os níveis de açúcar do nosso sangue. Então você comeu. O que é o açúcar? Pô, açúcar tem vários formatos de açúcar. Mas o açúcar que está percorrendo no teu sangue, que a gente pode utilizar, é a glicose. Então se a gente come e a glicose começa a subir, isso não é bom. Então o teu pâncreas começa a produzir mais insulina, fazendo com que essa quantidade de glicose presente na tua corrente sanguínea diminua e seja armazenada no fígado ou em células musculares, tá? Em forma de glicogênio. Ou seja, eles juntam glicose em cadeias gigantescas e põem para lá. É uma reserva de açúcar que você tem caso os teus níveis de açúcar comecem a descer, agora você precise dela. Ok, então tu comeu demais, a insulina vem, reduz os níveis. Só que agora, tu passou 4, 6, 12 horas sem comer, está em jejum, o que teu pâncreas vai fazer? Ele vai começar a produzir agora pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, presente na porção endócrina, vai começar a produzir o glucagon. O glucagon basicamente tem a função inversa da insulina. O glucagon vai pegar agora essa glicose que está em forma de glicogênio, tanto do fígado quanto em células musculares, e vai começar a quebrar. Quebra, vamos liberar isso aí e começa a liberar para a tua corrente sanguínea. De maneira que, se imagina, se tu produzir só insulina e não produzir glucagon, cara, tua insulina vai despencar, vai zerar, tu vai morrer, não pode. Então agora vem o glucagon falando, não, agora teu açúcar já está lá em 80, 70, sabe? Isso varia de pessoa para pessoa. Está começando a baixar, não vamos deixar baixar tanto. Libera o glucagon, começa a subir de novo o açúcar, de maneira que ele tem que ficar num equilíbrio. Então a pessoa que está em jejum, o ideal hoje é que esteja de 99 ou menos, ou seja, abaixo de 100 no exame de sangue que a gente faz. 100, 120 é tolerável? Tá, é tolerável, uma pré-diabetes pode ser, mas o ideal é que esteja abaixo de 100.
e aí fica numa boa. Tem as células delta também, que liberam a somatostatina, que também vai inibir a porção endócrina. Então, o próprio pâncreas interpreta essas informações, libera isso, falando, ó, agora está na hora de todo mundo ficar quieto aqui. Tem também as células PP, que são as células polipeptídeos pancreáticos, que inibe o pâncreas exócrino agora, ou seja, essa porção, quando a gente fala de pâncreas endócrino e pâncreas exócrino, é o mesmo pâncreas, só que a gente está falando das porções diferentes. Então essa parte aqui, os polipeptídicos pancreáticos vão inibir a porção exócrina. E aí tem as células epsilon, que vão liberar grelina, que também é uma substância que estimula o apetite. Tá? Então, basicamente são essas. Lembrando que daqui para baixo, as células beta são as mais numerosas da ilhota de Langerhans, depois essa aqui um pouquinho menos, muito menos e muito menos. Então, tá aqui das mais abundantes das ilhotas de Langerhans até as menos abundantes. Ok? E aí, só para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu vou explicar para vocês com o auxílio de uma imagem, depois não auxiliar, finalizar não, que depois tem aqui a saúde do pâncreas, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês e vou explicar como é que se dá o controle glicêmico que eu estava explicando entre a insulina e o glucagon. Fica ligado na imagem. Então aqui nós temos o pâncreas com a sua célula beta. Como eu falei para vocês, a célula beta produz insulina. A insulina faz com que o fígado ou células musculares estriadas esqueléticas também absorvam a glicose e armazenem essa glicose na forma de glicogênio. Tá tudo bem ali, só que imagina que agora começou a baixar a glicose. Pá, você está usando demais, sua glicose foi lá para baixo. Então, como tem pouca glicose, ocorre uma inibição dessas células beta e um estímulo agora para as células alfa. Opa, as células alfa, como eu falei para vocês, estão também no pâncreas e produzem agora o glucagon. O que o glucagon faz? Ele vai lá no fígado, interage agora para quebrar este glicogênio e liberar a glicose. Ora, agora o teu sangue vai ter um pouco mais de glicose e assim por diante. Ou seja, ele fica num ciclo infinito, basicamente. Claro, a gente tem que se alimentar para que as coisas funcionem bem. E aí vem uma grande filosofia. Comer bem não é comer muito, é comer balanceado. Tem gente que fala assim, bah, eu preciso, a glicose que entra para a respiração celular e eu preciso de energia, então eu vou comer só açúcar. Pá, açúcar refinado de cozinha. Não, tu não vai se dar bem. Lembrando que estas células aqui, pessoal, por exemplo, as células beta, elas têm uma exaustão também. Existem estudos que indicam que se uma pessoa passa a vida inteira, não sou diabético tipo 1, mas tu passa a vida inteira comendo um monte de açúcar, tu tens uma tendência maior, lá depois dos 40, 50 anos, a desenvolver a diabetes tipo 2, que não é insulino dependente, mas é como se a tua célula estivesse cansada, assim, não, tá complicado aqui ficar produzindo insulina a vida inteira, então eles cansam e a pessoa tem que tomar um medicamento para estimular a secreção de insulina. E aí, para finalizar agora sim, para que a gente mantenha a saúde do nosso pâncreas, um órgão tão bonito, tão charmoso, nós temos que tomar algumas medidas. Primeiro, não fume. As pessoas pensei que fumar era só para o pulmão. Não fume para tudo, tá? Não fume. Evite o álcool ou o álcool em excesso. Não beba demasiado. O álcool é principalmente lá para o fígado, mas também destrói o pâncreas. Faça atividades físicas. Olha que novidade, né? Alimentação saudável. Comer bem não é comer muito, é comer variado. Evite jejum longo. Tem jejuns longos, né? Tem pessoas que falam, eu vou ficar 24 horas, 6 dias sem comer. Pra quê, cara? Para emagrecer, tu vai emagrecer sem saúde. O emagrecimento tem que ser com saúde. Ninguém emagrece da noite para o dia muito. Você tem que ter um emagrecimento contínuo. Lembre-se que fazer bem é fazer constante. É que nem biologia. Vou estudar toda a biologia para o Enem e em uma semana? Tu não vai conseguir. Você precisa de meses para estudar tudo. E continuando aqui, faça exames. O que é fazer exames? Cara, faz um check-up em todo o teu corpo. Existem exames, perceba, que eles indicam se um órgão ou outro órgão não está funcionando tão bem. Então primeiro você faz um check-up geral. Aí viu lá, tem essa medida não está tão boa. Aí o médico vai solicitar outros exames para investigar aquelas medidas. E aí ele pode diagnosticar alguma doença muito rapidamente e curá-la, fazer o tratamento adequado. Ok? Então é isso aí, gurizada. Estamos aqui falando de pâncreas e finalizamos. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.